E aí, tomando de acompanhar as redes sociais do Japonês Sushi, vamos lá então para o primeiro tópico da gramática do capítulo 4 do livro Mina no Nihongo, Sanju Yonpeji. E hoje, com o assunto da gramática, são as horas em língua japonesa, as horas em Nihongo. Lembrando que quem estuda aqui comigo no canal já sabe que eu sempre faço aulas complementares antes de iniciar os capítulos, para não ter que ficar parando a gramática e ficar explicando, por exemplo, como é que fala 1 hora, como é que fala 2 horas, como é que fala 3 horas. Eu já fiz aula complementar sobre esse assunto, está aí no setlist aí do canal no YouTube, só vocês procurarem aí, tá? Aula complementar, as horas em japonês, que vocês vão aprender a falar as horas em japonês muito fácil, certo? Aqui eu não vou ficar explicando isso. Aqui basicamente eu vou explicar a gramática, como é que vocês fazem para poder formar as horas em uma frase muito bem pronunciada, certo? Então vamos lá, pessoal, explicar esse tópico aqui. Eu vou colocar aqui 2 exemplos antes de começar. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Coloquei Ima yoji 5 分 desu. Ima yoji 5 分 desu. E Ima 9 時半 desu. Certo? Ima 9 時半 desu. Então vamos lá, na primeira frase. Eu falei, agora são 4 horas e 5 minutos. E a segunda frase, eu falei, agora são 9 horas e 30 minutos. Certo? O que vocês têm que entender aqui basicamente, o contador de horas sempre vai ser Ji, tá? Ji, que é representado por esse kanji, significa Ji, ok? E os minutos são representados pelo kanji Fun, que no caso aqui é Fun, a pronúncia, ou ele também pode ser pronunciado Pum, tá? E como é que você vai definir isso? Quando os minutos, pessoal, terminarem em 2, 5, 7 ou 9, você pronuncia Fun, tá? Por isso aqui é Go Fun. E quando terminarem em 0, 1, 3, 4, 6 e 8, você pronuncia Pum, ok? Um exemplo, escrevendo agora em kanji, se eu escrever aqui, porque não vai aparecer assim, quando você olhar as horas em qualquer lugar no Japão, não vai aparecer escrito em hiragana, vai aparecer em kanji. Então você tem que se acostumar com esse kanji, que é o contador das horas e dos minutos.
Então, se tiver assim, em algum relógio digital, principalmente em estações de trem acontece isso. Ou em livros também, né? Se tiver assim, com os kanjis representando, como que você vai pronunciar? Fica Shecheji, que é a pronúncia de, certo? Kanji é a pronúncia de. Então é Shecheji. E aqui, não termina em zero? Como é que fala 10 em Nihongo? Não é Ju? Então fica Ju, termina em zero. Quando termina em zero, você pronuncia o kanji Pum. Então fica Shichiji Ju Pum Des. Ok? São 7 e 10. Então aqui no caso, a pronúncia do kanji é Pum. Conforme a regrinha aqui, ó. Termina em 0, 1, 3, 4, 6 ou 8. Você pronuncia o kanji Pum. Se fosse 2 aqui, por exemplo, aí seria Nifun, certo? Se fosse 2. Por quê? Porque a regrinha diz que termina em 2, a pronúncia é Fun. Certo, pessoal? Basicamente, não há segredo para vocês pronunciarem as horas. Se vocês estudarem lá a aula complementar sobre as horas, vocês já vão chegar aqui sabendo. Eu, basicamente, aqui só estou explicando como é que vocês têm que entender. Porque eu pronuncio di, tá? Aqui é iodi, tá? Não vamos falar ionji, que tá errado, é iodi. E porque eu pronuncio o kanji aqui fun ou pum. Agora aqui, pessoal, já é outro exemplo. Aqui tá ima kuji han desu. Quer dizer, agora são 9 horas e 30 minutos. Certo? Se eu falasse aqui, se eu tivesse escrito aqui o numeral, se fosse, em vez de dar daquele jeito, se tivesse assim. Tivesse assim, e eu pronunciasse. Kuji sanju pun desu. Como é que pronunciar 30 em Nihongo? Não é sanju? Eu falasse Kuji sanju pun desu em vez de han, também estaria certo. E por que pum? Porque termina em 0. Ok? Que é 0. Pronuncia o kanji pum. Tudo bem? Então isso aí, Tomodachi. Basicamente, uma coisa fácil de aprender, mas vocês têm que voltar na aula complementar lá, aprender as horas, como que você fala cada hora em Nihongo, os minutos. E aí vocês voltam aqui e vocês vão entender o que eu estou explicando aqui, muito fácil. Certo? Não há o que ter dúvidas aí. A questão de prática, pessoal, se vocês praticam, a coisa fica bem mais fácil. E agora, a última parte aqui vou apagar agora, né? A última parte que eu preciso explicar da gramática desse tópico 1. Vou deixar esses exemplos aí. É como que você pergunta. Eu já também expliquei isso nas aulas complementares, mas eu vou reforçar aqui. Como você pergunta. Que horas são agora? Em Nihongo, como é que você faz essa pergunta? Muito fácil. Só você pronunciar ima nanji. Nanji. Dia, horas, tá, pessoal? Nan. Que horas? Então, ima nanji, famoso des, e o ka, que é sempre que você faz uma pergunta em Nihongo, você usa o ka no final.
Então, ima, nandi, desu ka? Que horas são agora? E alguém vai te responder, certo? E você entender como é que agora, como é que pronuncia as horas, como que faz a entendimento dos kanjis, você vai entender o que a pessoa vai te falar. Certo, pessoal? Não tem segredo, hein? Coisa fácil. Então é isso aí, Tomodachi. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 já é sobre verbos. Eu estava muito interessado em chegar nessa parte, que eu adoro verbos de Nihongo. Na minha opinião, se você quer aprender bem Nihongo, o que você tem que aprender de forma perfeita é conjugar os verbos e utilizar as partículas. Se você aprender essas duas partes da língua japonesa, você vai se dar muito bem no seu aprendizado de um Nihongo fluente. Então é isso aí, Tomodachi. Daqui a pouco o verbo, hein? Tópico 2 do capítulo 4. Obrigado por assistir, Matané. Bye bye.